Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, servidores desta casa, maranhenses. Subo hoje a esta tribuna para discutir o requerimento número 607/2016, que trata do regime de urgência para a votação do projeto de lei número 222/2016. Esse projeto de número 222/2016 refere-se a um empréstimo do governo do Estado do Maranhão junto ao Banco do Brasil. Empréstimo este que, segundo a mensagem governamental de número 100/2016, será utilizado para construção, para execução de estradas vicinais. Só que, quando lemos o projeto de lei, fica objetivado que esse empréstimo será utilizado para aplicação no setor de transportes, entre parênteses, aquisição de motoniveladoras. Bom, eu não sou nenhum engenheiro, mas acreditamos que o governador quer tomar um empréstimo de 50... A lei não fala... Sim, R$ 55.692.000 para a aquisição de motoniveladoras que serão talvez entregues às prefeituras do Estado do Maranhão para execução de estradas vicinais. Bom, eu, combinando a mensagem governamental com o projeto de lei, cheguei a esse entendimento. Não houve, mais uma vez, nenhuma discussão de forma alguma nessa casa. Eu sou presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Esse projeto não chegou nem ao meu conhecimento, foi publicado um dia aqui no Diário Oficial, teve um pronunciamento do deputado Eduardo Brade, mas em nenhum momento esse projeto de lei foi tramitado, passado pela nossa comissão para discussão junto aos prefeitos, discussão junto à população de uma forma geral. Não existe a mínima transparência. Então, hoje nós vamos votar em regime de urgência, atropelado mais uma vez, que é assim que está acontecendo e assim que sempre aconteceu. Tudo que diz respeito a aumento de imposto, tudo que diz respeito a novos empréstimos é votado assim, de supetão, atropelado aqui nesta casa. E, infelizmente, hoje votaremos mais esse requerimento, provavelmente vai ser votado, vai ser aprovado nesta casa para uma sessão extraordinária ainda hoje, para que nós possamos votar aqui um projeto de lei para comprar motoniveladoras que serão entregues aos municípios. Mas quais os municípios? Então, ninguém ainda discutiu essa questão, não sabemos quais são os municípios que receberão essas motoniveladoras, quais os municípios que precisam, quais os critérios de distribuição das motoniveladoras, e, mais uma vez, o governo do Estado do Maranhão vai ficar endividado cada vez mais. Já é o 5º empréstimo que vamos aprovar nessa casa, de forma atropelada, de um montante que já vem aumentando exponencialmente o orçamento e as dívidas do nosso Estado. Para lembrar, Vossas Excelências, no início de 2015, assim que o governador comunista recebeu o Estado do Maranhão, em janeiro de 2015, a dívida relativa às receitas do Estado era de 57%, uma das menores do Brasil. Lembrando que a dívida do Rio de Janeiro, quando o Pezão assumiu, era de 198% da receita. E o governador Flávio Dino pegou o Estado do Maranhão, herdou de forma muito positiva o Estado do Maranhão, com dívida de apenas 57%. No final de 2015, essas dívidas já remontavam a quase 70% do montante da receita do Estado. Então,
Nesse meio termo, aprovamos o projeto de lei número 206, que trata de um empréstimo da Caixa Econômica Federal de 440 milhões. Aprovamos o projeto de lei número 183, que trata de outro projeto da Caixa de 55 milhões. Outro projeto de lei de número 177, que trata de um empréstimo em moeda internacional do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola de 14,3 milhões de SDRs, que é uma cesta de moedas estrangeiras, que é o equivalente a 60 milhões de reais, e aprovamos um projeto de lei, agora estamos prestes a aprovar também um novo projeto de lei, de número 222, para comprar motoniveladoras, não sei para quem, não sei para onde, não foi discutido isso em âmbito de comissões nenhuma, no valor de 55.692.000. Então, depois, o governo comunista, o governador e toda a imprensa alinhada a ele, querem discutir na mídia social, querem discutir em blogs, querem discutir nos jornais e tentar uma defesa para o indefensável. Porque você gastar 55 milhões em motoniveladoras e nem sabe, e nós nem sabemos para onde essas motoniveladoras estão indo, é um verdadeiro absurdo. Então, fica aqui esse esclarecimento, eu acho, aqui para todo o povo do Maranhão, para os senhores e senhoras deputados e deputadas, e lembrando mais uma vez que o governador comunista recebeu o Estado, deputado Antônio Pereira, com um crédito de BNDES, um crédito financeiro de quase 2 bilhões de reais, que ele não consegue gastar até hoje. Então, como ele não consegue gastar em 2 anos o dinheiro que a governadora Rosiana Sarney deixou em caixa, como é que ele vai conseguir gastar os quase 1 bilhão que ele está adquirindo aqui de novos empréstimos? Se o governo é ineficiente, se ele é ineficiente, se os secretários são ineficientes e se tudo é feito de forma a passos de tartaruga, que não conseguem realmente colocar a máquina para funcionar. O que eles conseguem fazer direito é o mais asfalto, é tripudiar durante as eleições municipais, que é utilizar esse recurso para fazer política e politicagem. E sem a mínima transparência. Não sabemos hoje, faço um apelo aos deputados. Uma parte, deputado Alexandre. Primeiro, quero agradecer a parte que Vossa Excelência me concede. E quando Vossa Excelência disse que o que eles sabem fazer é o mais asfalto, e diga-se de passagem, até o contrato foi feito na gestão da governadora Rosiana. Ou seja, condenava-se muito os contratos celebrados no governo anterior. E eles estão se utilizando exatamente destes mesmos contratos do governo anterior. Então, é uma coisa impressionante a contradição que os membros do governo praticam. E também é uma contradição deputados que na legislatura passada eram de oposição e hoje se comportam de maneira vergonhosa, ao ponto de se negar a deferir um pedido de informação de um documento que é público. E mais do que isso, se comportam de maneira a reconhecerem até que os contratos do Mais Asfalto que foram celebrados no governo anterior, eles podem ser mantidos. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado, deputado Alexandre. Incorporo a parte ao meu pronunciamento e quero também rebater aqui uma série de situações. Eu acho que nós todos vimos a votação na semana passada em relação ao aumento de impostos e que os secretários, o próprio governador, que de forma muito agressiva foi até ao seu Twitter tripudiar e agredir os adversários políticos, e alguns outros, de maneira sensata, até tentaram, de forma argumentativa, rebater e dizer por que o empréstimo seria bom para a população, mas de forma mais civilizada, coisa que o governador não sabe fazer. Ele parte para a agressão e não sabe fazer isso. Mas alguns de seus secretários, a exemplo do Marcelo, que é um técnico, já tive a oportunidade de debater muito com o Marcelo aqui, já convidei ele a algumas audiências públicas, já veio, já debatemos de alto nível. Então, eu li atentamente a entrevista do Marcelo e ele teve alguns argumentos, embora eu não concorde com os argumentos que ele teve, mas foram argumentos civilizados, não argumentos ao estilo comunista.
E esse argumento, um desses argumentos do Marcelo, está sendo colocado abaixo agora, nesse exato momento, porque ele disse que nós vivemos aqui uma crise e que o governo precisa aumentar imposto para combater uma crise. E eu não vejo como o governo do Estado está quebrado, assim, contratando R$1 bilhão em empréstimo. Toda semana que passa aqui, nós temos um empréstimo novo. Então, como é que o governo está quebrado se cada dia que passa, nós temos novos empréstimos? Lembrando que esses empréstimos, para o comunista que gosta de alardear que o Brasil houve o golpe e tudo aquilo, são empréstimos, deputado Edilásio, do governo golpista. Então, acho que ele deve agradecer o governo golpista por, não apenas pela repatriação, pelos empréstimos. Aliás, tem também o recurso da repatriação, 300 milhões. Eu não vejo como esse argumento do Marcelo está correto. Eu vejo isso como uma verdadeira contradição, tudo isso que está acontecendo agora. Eu acho que é difícil a gente defender, alguém defender aqui a questão desse aumento de imposto, como se fosse uma coisa positiva, sendo que nós estamos a cada dia mais onerando, cada dia mais a máquina do Estado. Deputado Edilásio. Deputado Adriano, muito feliz com suas palavras. Na verdade, esse governo é uma grande contradição. O governador Flávio Dino sempre pregou e falou por onde andava, e aqui nesta casa falou, sobre o princípio da moralidade, da transparência, da impessoalidade. E tudo o que vemos é contrário às palavras do governador. Contradizem as palavras do governador. Aqui nesta casa, esquece o que é nós aprovarmos um requerimento de transparência, para mostrar, como Vossa Excelência bem está falando desse novo empréstimo com relação a essas motos niveladoras, qual é, aí está o princípio da impessoalidade, para onde vão essas motos niveladoras? São só para os aliados dele? Vai um para cada município do Estado? Vai um para município com tantos mil habitantes, pelo IDH? Enfim, o que quer que seja, qual o critério adotado? E mais uma vez ele manda para cá, e não explicita nada disso. E como Vossa Excelência acabou de falar, o governador Flávio Dino, se ele tivesse a vontade de trabalhar pelo Estado do Maranhão, com a mesma veemência que ele tem de estar em Twitter, tenho certeza que o nosso Estado estaria muito melhor. Porque o que falta para o governador do Estado chama-se equilíbrio emocional. Ele não tem um mínimo de equilíbrio emocional para ser um chefe de Estado, para ser um estadista, para ser um diplomata. E quem sofre com isso é a população, são os maranhenses, e com o exemplo dele de destempero, de falta de equilíbrio emocional, os seus seguidores, que são os seus secretários, agem dessa forma. São eles também, os secretários, que várias vezes já desrespeitaram aqui a oposição, já desrespeitaram deputados, e desrespeitaram quem não reza a cartilha do comunismo. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que nós precisamos aqui, presidente Otelino, líder do governo, Rogério Cafeteira, uma coisa muito simples, saber para onde vai essas motos niveladoras. Qual o critério, se é IDH, se é populacional, se é apadrinhamento político, se é partido político, a gente precisa saber o mínimo. Então eu quero concordar aqui com as palavras do deputado Adriano Sarney. Muito obrigado, deputado Edilásio. Para finalizar, senhor presidente, as palavras do deputado Edilásio enriquecem ainda mais esse debate. Mas, só para finalizar, senhor presidente, vou deixar aqui a pergunta, eu acho que é no âmbito, nós estamos discutindo agora o requerimento, mas para que a gente já possa pensar a questão do projeto em si. Qual a taxa de juros desse projeto? Número 1. Número 2, qual o valor dessas motoniveladoras? Como é que vão ser adquiridas essas motoniveladoras? A lista de todos os municípios contemplados. Quantas motoniveladoras vão vir para São Luís, para Imperatriz, para Grajaú, para Vila Nova dos Martírios, para Timon, para Pedreiras? Então, nós precisamos ter essas informações de forma bem clara. Eu vou votar contra esse requerimento de urgência e espero que o governo dê mais transparência, né, coisa que a gente sabe muito bem, deputado Alexandre, que ele não dá, para que a gente possa votar com tranquilidade esse empréstimo. Porque, afinal de contas, existe uma resolução do Senado Federal que os estados podem se endividar até 200%, é o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o Maranhão recebeu, o governador Flávio Dino recebeu o estado com 57%, hoje já está quase a 70%. Então,
Nós temos uma margem aí, mas nós precisamos ter a clareza, a transparência para entender quem vai ser privilegiado em relação a esse empréstimo e se esse empréstimo vai trazer o desenvolvimento para o nosso Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.